Esse vídeo de hoje é diferente. E por quê? Essa é a melhor forma, a forma mais adequada de falar sobre um aspecto mais importante da síndrome de Igor, que é a jornada dos pacientes com a doença. Praticamente todos os pacientes têm essa mesma jornada, longa, árdua, sofrida até diagnóstico e tratamento. Muitas vezes anos, décadas até o diagnóstico. E por que que isso acontece? Primeiro, por conta do que a doença é. Pensem que síndrome de Igor não é uma doença comum, igual pressão alta e diabetes. Pelo contrário, é uma doença incomum, subdiagnosticada, cercada por um mar de desinformação. Esse, disparadamente, é o principal motivo que causa essa jornada comum dos pacientes com a doença. Pensem de uma maneira pragmática, que na maior parte das vezes essa não será a primeira hipótese diagnóstica do médico que está com o paciente se queixando daquilo, daqueles sinais e sintomas, né? Pelo contrário, muitas vezes nem é uma hipótese diagnóstica para aquele médico. E por que que isso acontece? Porque, mais uma vez, sendo uma doença incomum, subdiagnosticada, a maior parte dos médicos não está habituado a diagnosticar e tampouco tratar aquela doença. Então, ele não vai pensar sobre aquilo. Então, esse é outro motivo que faz com que esses pacientes frequentemente tenham essa jornada longa, árdua. Outro aspecto importante de estudo são os sinais e sintomas da doença. Percebam que esses são sinais e sintomas muito frequentes em outras condições. Ou seja, não são sinais e sintomas típicos só de síndrome de Igor. Isso faz com que muitas vezes a doença seja confundida com outras condições, com outras doenças. O que muitas vezes, inclusive, faz com que esses pacientes sejam submetidos a tratamentos para a suposta causa daquele problema, que no final da conta não era a causa. Aquele paciente passou por um tratamento inadequado, por um diagnóstico inadequado. Outro aspecto importante é que para a síndrome de Igor o exame importa, e importa muito, muitas vezes. Logicamente, os sinais e sintomas, o histórico do paciente são sempre preponderantes. Mas aqui um estudo adequado por exames de imagem serve tanto para o diagnóstico quanto para planejamento de tratamento. Percebo que muitas vezes isso pode ter sido o seu caso. O paciente é submetido a exames de imagem da região crânio-cervical, mas que muitas vezes não são dedicados a estudar especificamente a doença, síndrome de Igor. Por isso, o paciente faz o exame e o diagnóstico, o laudo, o relatório do exame vem como sem anormalidades, sem alterações patológicas. Isso é outra coisa muito frequente em quem tem a doença. Muitos desses pacientes, ao longo dessa jornada longa, árdua, recebem outros diagnósticos, muitos deles diagnósticos psiquiátricos, transtornos de ansiedade, depressão. E por que que isso acontece? Vários motivos. O primeiro é porque pense na maior parte dos médicos que não estão habituados a ver aquilo, recebendo aquele paciente que já passou por vários médicos se queixando de uma dor crônica típica da doença, já fizeram vários exames, já foram submetidos a outros tratamentos e não melhoraram. É natural o médico sempre considerar: será que esse paciente não tem um transtorno depressivo de ansiedade associado à dor crônica? Então, isso é uma coisa muito frequente que acaba deixando o paciente, no fim das contas, frustrado, desacreditado, com raiva de médico, muitas vezes. Esse é o estado que eu recebo muitos pacientes no consultório com síndrome de Igor. Então, esse aspecto da doença é muito importante para mim, o mais importante. Essa jornada longa, árdua, por mais confusa que seja muitas vezes para os médicos, né, essa jornada com múltiplos tratamentos, múltiplos especialistas, isso é um indicativo, um reforço diagnóstico da doença. Quando você recebe o paciente, eles começam a contar essa história, é uma coisa que deve ser pensada sim, e com
o aprofundamento da investigação, muitas vezes ela vai se tornando cada vez o diagnóstico mais evidente daquele paciente. Então, mais uma vez, para médicos, pacientes, lembre-se, síndrome de Ig é uma doença incomum, subdiagnosticada, cercada por um mar de desinformação. Por isso, informar-se é essencial. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Perguntem, participem. Isso importa demais para essa doença. Um abraço.